Bom, nessa aula nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Hyper-V. Vamos falar primeiro sobre o Hyper-V para o Windows Server 2012 R2. O Hyper-V para o Windows Server ele funciona como um recurso de rede. Você deve instalá-lo a partir do painel de instalação do Windows Server. Então, o Hyper-V ele vai permitir criar e gerenciar um ambiente de computação virtualizado usando a tecnologia de virtualização interna do Windows Server. O Hyper-V virtualiza o hardware para proporcionar um ambiente no qual você pode executar vários sistemas operacionais ao mesmo tempo em um computador físico, executando cada sistema operacional em sua própria máquina virtual. Então, nesse caso, nós iremos utilizar um serviço do Windows Server. Aqui você vai encontrar, você também vai encontrar o Hyper-V Server, que é um produto autônomo, ou seja, ele é independente do Windows Server. Você pode baixá-lo gratuitamente. A diferença é que o Hyper-V Server ele não apresenta os demais recursos de servidor, como o Active Directory, recursos para servidor de arquivos, DHCP, etc. Ele é um software, um sistema operacional específico para a virtualização. Nós iremos utilizá-lo mais à frente no curso. Inicialmente no curso nós iremos utilizar o Hyper-V para o Windows Server e mais à frente nós iremos utilizar o Hyper-V Server. O Hyper-V Server ele é um software, um sistema operacional gratuito, porque você vai pagar apenas pelas licenças dos servidores que tiverem virtualizados em sua máquina física. Se você utilizar, por exemplo, o Hyper-V Server somente para sistemas operacionais Linux, que não seja uma versão Enterprise, por exemplo, você pode utilizá-lo sem pagar licença nenhuma e sem pagar licença nenhuma pelos servidores instalados. Aqui você tem um requisito de hardware para rodar o Hyper-V. Estou falando aqui tanto do Hyper-V Server quanto o Hyper-V para o Windows Server. Então, nós temos aqui um processador de 1.4 GHz de 64 bits. Então, você não vai conseguir utilizar o Hyper-V, nem instalar o Windows Server, por exemplo, 2012, em um processador de 32 bits. Vai ser necessário um processador de 64. Os processadores dessa máquina física precisam ter o suporte para virtualização assistida por hardware. No Intel é chamado de Intel VT e na AMD é chamado de AMD-V. Possivelmente essa virtualização assistida já está habilitada na sua BIOS, na BIOS da máquina. Mas em alguns casos específicos ela pode estar desligada. Então é bom checar a BIOS da máquina para verificar se esses requisitos estão ativos. Existe também um recurso chamado DEP, que é prevenção de execução de dados imposta por hardware. Alguns processadores utilizam desse recurso. No Windows Server ele não é necessário, mas para executar, por exemplo, no Windows 8.1, por exemplo, caso você deseje utilizar o Hyper-V no Windows 8.1, o teu processador deve suportar esse recurso. Você precisa no mínimo de 512 MB de memória RAM, só que você não vai conseguir virtualizar quase nada com esse tanto de memória, né? Aqui é apenas o requisito mínimo. Então é importante que o servidor tenha memória RAM suficiente para que ele possa executar, né, inicializar e também executar as virtual machines, as VMs. Rede é necessário no mínimo uma placa de rede, mas dependendo da quantidade de máquinas virtuais que você tem, é importante que você tenha duas ou mais para que a tua única placa de rede não seja super utilizada, né? Bom, aqui são os sistemas operacionais que são suportados pelo Hyper-V. Você tem aqui na coluna da esquerda o sistema operacional e na coluna da direita a quantidade de processadores virtuais suportados pela Microsoft para cada um dos sistemas operacionais. Por exemplo, aqui no Windows Server 2008, você tem ali no de processadores virtuais 8.
E se eu utilizar 64, vai funcionar? Vai. Só que a Microsoft não irá dar suporte caso haja algum problema na virtualização desse sistema operacional. Estou dizendo aqui de um ambiente, por exemplo, empresarial, onde você tem as licenças necessárias para o suporte da Microsoft, e caso você precise de uma determinada ajuda sobre um produto, no caso aqui de uma máquina virtual, onde está instalado o Windows Server 2008, você deve, nesse caso, utilizar 8 processadores virtuais para que a Microsoft possa te dar suporte. Isso vale para as versões do Linux também. Você tem, por exemplo, ali um Red Hat Enterprise Linux 5.7 e 5.8, onde você tem 64 processadores virtuais suportados. Se você utilizar uma versão, não sei se existe, mas 5.9, por exemplo, a Microsoft não irá dar suporte caso você tenha uma máquina virtual com essa versão. Ali você tem as versões do mesmo sistema operacional, da versão 6.0 até a 6.3. E assim por diante. Então, essas são as versões que você pode instalar no Hyper-V com o suporte da Microsoft. Isso não quer dizer que você não possa instalar outras versões. Você pode instalar até o MS-DOS em uma máquina virtual que lhe irá funcionar. Só que você não terá suporte caso seja necessário. Caso haja algum problema, você deve resolver por você mesmo. Na próxima aula, então, nós iremos realizar uma instalação do Hyper-V em uma máquina física em um Windows Server 2012 R2. Então, até lá.